Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e nesse vídeo trabalho com vocês a revisão de alguns pontos da Lei Orgânica do município de Mostardas. Antes de começarmos, eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal do YouTube, que tem uma produção de conteúdo toda voltada para a preparação para concursos municipais. Ainda me seguir lá no Instagram, @CláudiaRedim, aonde você vai encontrar materiais direcionados à preparação de alguns concursos municipais. Antes da gente começar propriamente o conteúdo da lei orgânica, eu quero dizer para você que intencionalmente eu estou trabalhando aqui com um documento da Câmara, que eu busquei lá na Câmara de Vereadores do município de Mostardas, para chamar a sua atenção para o fato de que você precisa buscar a legislação municipal em sites oficiais. Vejo muitos alunos buscando a legislação inicial para estudar em sites duvidosos, não oficiais, que não asseguram a oficialidade do documento e a atualização do documento. Então, eu sugiro para você que você busque os documentos, né, a legislação municipal, ou no site do Poder Legislativo do município, Câmara de Vereadores, ou no site do Poder Executivo, da Prefeitura Municipal do município, que é o que eu estou fazendo aqui. Sugiro que você, enquanto você estiver escutando a aula, você vá no site da Câmara e faça esse exercício de buscar a legislação atualizada. Eu também, intencionalmente, vou trabalhar com você os primeiros artigos da lei orgânica, porque a análise de provas anteriores de diversos concursos municipais me permite afirmar que as chances dos primeiros artigos estarem na sua prova são muito grandes, né? Primeiro, que são artigos importantíssimos. Segundo, a gente percebe, então, essa predileção do examinador por esses primeiros artigos. Então, a gente vai trabalhar a revisão destes pontos para facilitar o seu estudo. O artigo 1º, ele já vai trazer informações bem importantes a respeito da lei orgânica do município de Mostardas, afirmando que, além de ser parte do estado do Rio Grande do Sul, o município de Mostardas é um ente autônomo. E dentro dessa autonomia, eu quero que você fixe muito essa expressão, respeite o seu peculiar interesse. Peculiar interesse e interesse local são duas expressões que demarcam a competência do município no que se refere à sua autonomia. Ainda, a lei orgânica rege o município. A lei orgânica está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. E a lei orgânica, ela precisa guardar um dever de simetria do seu conteúdo com a Constituição Federal e a Constituição Estadual. O artigo 2º vai nos dizer a fonte do poder. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, e tem uma segunda informação que despenca em provas objetivas. São poderes do município, o legislativo, exercido pela Câmara de Vereadores, e o executivo, chefiado pelo prefeito, o vice e auxiliado pelos secretários municipais. No parágrafo único, os símbolos do município, uma informação singela, mas que não pode ser subestimada, porque aparece em prova. São símbolos do município de Mostardas: o brasão, a bandeira, o hino e os representativos de sua cultura e história. Esse tipo de informação pode ser objeto de uma questão principal ou ainda estar numa questão em que o examinador peça para você identificar se as assertivas são verdadeiras ou falsas. O artigo 4º vai trazer algumas informações a respeito do território do município, que para fins administrativos pode ser dividido em distritos. A sede lhe dá o nome, município de Mostardas, e os distritos pelos nomes das respectivas sedes, conforme artigo
Quinto, eu quero chamar a sua atenção que a criação de distrito poderá se dar pela fusão de 2 ou mais distritos que serão suprimidos, e aí nós vamos ter alguns requisitos que são discriminados pelo artigo 6º. O que eu preciso para a criação de um distrito? População, eleitorado e arrecadação, porque esse distrito precisa ser viável, existência de povoação sede, 50 moradias, escola pública, posto de saúde, posto policial, equipamentos mínimos. E aí o parágrafo único vai me dizer da documentação necessária para a criação desse distrito. Declaração do IBGE, com a estimativa da população, certidão do TRE, certificando o número de eleitores, uma certidão da gestão pública no que se refere ao número de moradias, certidão da Secretaria da Fazenda para comprovar a arrecadação e certidão da Prefeitura e das secretarias respectivas no que se refere aos equipamentos públicos, escola, posto de saúde e posto policial. Então, a documentação você pode fazer um raciocínio paralelo aos requisitos que são exigidos para a constituição de um distrito. Nós avançamos no artigo 9º para aqueles artigos que eu considero mais importantes numa lei orgânica, que são aqueles artigos que vão tratar das competências do município. E aí nós vamos ter mais de um tipo de competência prevista na lei orgânica do município de Mostardas. O artigo 9º vai tratar da competência que é privativa. E aí, como eu iniciei o vídeo falando para você, veja as expressões peculiar interesse, e eu quero acrescentar uma expressão que é inclusive constitucional e que está no inciso 1º, que é interesse local. Quando você identificar na sua prova essas duas expressões, elas são indicativas de que eu estou tratando de uma competência do município. Então, a competência privativa, ela é uma competência fixada no peculiar interesse e bem-estar daquela comunidade, e ela vai versar sobre competências e interesses do município como ente federativo, produzindo a sua legislação de interesse local, suplementando legislação federal e estadual, operacionalizando o desenvolvimento urbano a partir de um instrumento que também é constitucional a sua previsão, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, exercendo, garantindo a educação dentro da sua esfera de competência constitucional, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, elaborando as suas leis orçamentárias, exercendo a sua competência tributária prevista na Constituição pelo artigo 156, estabelecendo seus tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, organizando os serviços locais, administrando bens públicos, estabelecendo o regime jurídico dos seus servidores e respectivo plano de carreira, organizando a prestação de serviços públicos, inclusive por mediante concessão e permissão, planejando o uso e ocupação do solo em seu território, algo que tem relação com um plano diretor. Quando falamos em normas de edificação, loteamento, arruamento, zoneamento urbano e rural, estou me referindo ao exercício do poder de polícia administrativa por parte do município. O poder de polícia é a prerrogativa do município de disciplinar e limitar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato e a abstenção de fato para sobrepor um interesse público sobre interesses individuais. Então, no momento em que o município estabelece regras de loteamento ou zoneamento urbano-rural, ele está tentando organizar o exercício desses interesses individuais, tendo sempre como diretriz o interesse público daquela comunidade. Também é exercício do poder de polícia
renovação e concessão de licenças, cassação de licenças. A cassação de licença é uma consequência jurídica pelo cidadão não observar essas regras estabelecidas pelo município no exercício do poder de polícia. E veja, tudo isso vai ser objeto do Código de Posturas Municipal, né? Não somente essas regras, mas as consequências jurídicas pelo seu descumprimento. Serviços de transporte coletivo, também é exercício do poder de polícia, a fixação e sinalização de zonas de silêncio, trânsito, tráfico, serviços de carga e descarga, estação rodoviária, sinalização de vias urbanas e todos os demais incisos que seguem. Você precisa relacionar, portanto, a esta competência relacionada aos interesses locais, peculiares interesses do município e exercício do poder de polícia municipal. Mas veja, eu havia dito que nós temos diversas espécies de competências previstas na Lei Orgânica do Município de Mostardas. Iniciamos por uma competência privativa e avançamos agora por uma competência que é comum e concorrente do município como ente federativo com a União e o Estado. E aí, para eu diferenciar essas competências, porque muito provavelmente o examinador, quando abordar esse tipo de assunto na sua prova, vai tentar lhe confundir ou lhe dar uma competência e pedir para você identificar se trata de competência privativa ou nós estamos tratando de uma competência comum ou concorrente. Nós precisamos memorizar que privativa é interesse local, é peculiar interesse e exercício do poder de polícia, ao passo que a competência comum ou concorrente refere-se, sobretudo, a direitos sociais e direitos coletivos, os chamados direitos prestacionais, que primeiro exigem do Estado, né, lato sensu, um prestar educação, saúde, esporte, lazer, assistência à criança e adolescente, idosos, desamparados, proteção do patrimônio histórico-cultural, e que, portanto, não fariam sentido que estivessem restritos à esfera de competência de um único ente federativo. Faria sentido, quero lhe fazer a pergunta para fixar essa diferenciação de competência privativa para uma competência que é comum. Faria sentido que um único ente federativo zelasse pela guarda da Constituição, cuidasse da saúde, da assistência pública, que um único ente federativo tivesse uma atuação em proteção de pessoas com deficiência, protegessem documentos, obras, bens de valor histórico, artístico e cultural? Então você precisa fixar a competência comum a direitos coletivos e sociais que representam, exigem uma atuação solidária, comum, concorrente de vários entes federativos, incluindo o município. E além da competência privativa, competência comum ou concorrente, eu tenho uma competência que é suplementar prevista ao município. Eu quero chamar a sua atenção no que se refere à competência suplementar, de complementar as legislações federal e estadual, para o fato de que esta suplementação, ela não é uma suplementação irrestrita ou ilimitada, ela também estará limitada, e olha novamente essa expressão repetida, pelo respeito ao peculiar interesse do município. O peculiar interesse do município e o interesse local demarcam a competência do município no que se refere à sua competência privativa e inclusive suplementar. Vejam que o caput do artigo 11 fala em peculiar interesse e o seu parágrafo único fala em interesse municipal. Espelhando o artigo 18 da Constituição Federal, o artigo 12 vai trazer algumas vedações ao município
Inciso primeiro, o Estado brasileiro é um Estado laico, não tem religião oficial. A liberdade religiosa é um direito fundamental, a liberdade de culto é um direito fundamental, então nós temos a prerrogativa no Estado brasileiro desta pluralidade de religiões, de orientações religiosas em convivência pacífica, a vedação de recusar fé a documentos públicos, de criar distinções entre brasileiros e estrangeiros ou preferências entre si. Somente a Constituição brasileira está autorizada a criar distinções entre brasileiros, e um exemplo disso são os cargos privativos de brasileiro nato. No inciso 4, utilizar a máquina pública para fins estranhos ao interesse público, como, por exemplo, para propaganda política partidária ou fins pessoais. A publicidade também deve observar o princípio da impessoalidade. Isenções, anistias e remissão de dívidas devem ter interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. E aí, ao passo, a partir do inciso 7º, eu tenho alguns princípios que são de ordem tributária, como, por exemplo, o princípio da legalidade. O município não poderá exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. O princípio da igualdade tributária, eu não posso estabelecer diferença tributária em razão da procedência ou destino, e algumas vedações no que se refere a tributos e ainda algumas imunidades tributárias. Quero chamar a sua atenção para os bens municipais que também podem aparecer na sua prova. Cabe ao prefeito, como chefe do Poder Executivo, a competência para gerir os bens do município, que devem estar cadastrados com identificação específica, classificados pela sua natureza em relação a cada um dos serviços. E aí o artigo 16, eu preciso chamar a sua atenção, porque ele pode ser uma boa pedida para a sua prova, porque eles me traz as regras para alienação de bens municipais. E aí eu vou ter uma distinção quando for imóveis e quando for móveis. Primeiro, eu tenho duas condições que são comuns a bens imóveis e bens móveis. Primeiro, interesse público justificado. Segundo, prévia avaliação. Tanto imóveis quanto móveis, eu preciso de interesse público justificado e prévia avaliação. Quando for imóveis, além do interesse público justificado e da prévia avaliação, eu preciso de autorização do Poder Legislativo, que só estará dispensada em caso de doação e permuta. E quando se tratar de imóveis, eu tenho a exigência específica de licitação. E veja que a lei não está especificando o tipo de licitação, dispensada em caso de doação com prioridade para fins assistenciais. Então, muito cuidado com essas exigências no que se refere à alienação de bens municipais. Eu finalizo com você aqui esse primeiro vídeo de revisão da Lei Orgânica do Município de Mostardas. Peço que você deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo se essa aula foi útil para a sua preparação e agradeço a sua companhia.